Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Prática Penal 2017. Meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado criminalista há 17 anos, sempre advoguei na área criminal. Vejam só, a proposta aqui do nosso curso, e especificamente aqui da minha aula, é justamente procurar falar muito mais aquilo que não está nos livros, para poder falar exatamente aquilo que a gente vivencia, ou seja, o dia a dia da advocacia criminal. Vejam que, é claro, nós vamos à tela daqui a pouquinho, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, inclusive haverá pontos aqui da nossa aula em que eu vou mostrar que não se deve nem seguir como os livros fazem. Como, por exemplo, ao fazer uma notícia de crime para um delegado de polícia, obviamente representando o seu cliente, é muito comum os livros de prática colocarem lá no final, peço a instauração de inquérito policial. Mas vamos ver que, na verdade, não é o melhor caminho a ser seguido. E vou dizer o porquê. Muito bem, gente. Esses livros, muitas das vezes, trazem modelos de cursos preparatórios para a segunda fase do exame de ordem, ou como fazer um curso, né, uma fase de um curso, de uma prova escrita para a carreira da advocacia, né? Então, aqui, realmente, nós vamos além do que os livros dizem. Vamos trazer a prática penal para vocês. Bom, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer que a advocacia criminal, ela tem três lados, ela tem três faces. Eu, há 18 anos atrás, antes de ingressar na advocacia criminal, eu confesso que eu tinha também um receio dessa profissão, apesar de eu sempre gostar muito de penal e de processo penal. Só que o que acontece com a maioria dos advogados, com a grande maioria dos acadêmicos de direito, é porque realmente, por questões de desconhecimento, acham que a advocacia criminal é uma área muito perigosa da advocacia, realmente acham que você vai correr o risco, né, de sofrer aí uma ameaça, né, coisas até piores, em razão do tipo de trabalho que você desenvolve. E aí, realmente, eu posso te afirmar que não é assim. Vejam só, como eu dizia, eu costumo dizer que a advocacia criminal ela tem três lados, tem três faces. Nós conhecemos como aquela parte podre da advocacia criminal, mas que existe em qualquer profissão, é aquele advogado que começa a cometer crimes. Muitas das vezes, até influenciado por seus clientes, ou até mesmo em conluio com pessoas que nem sejam seus clientes, esses advogados começam a praticar crimes. Muitas das vezes eles também atuam na área criminal. Então, quando vai um advogado preso e aparece na imprensa, televisão, rádio noticiando que um advogado criminalista foi preso, ou que um advogado criminalista veio a morrer, né, enfim, vítima de homicídio, e aí muitas pessoas acabam criando uma confusão mental e realmente acham que isso é advocacia criminal. Não, gente, muito pelo contrário. Aliás, esses advogados que fazem esses tipos de coisas, eu não chamo nem de colegas de trabalho. Esses são advogados criminosos. Esses são meus futuros clientes. Aliás, advogado criminalista é uma coisa, advogado criminoso é outra. O advogado criminalista é uma coisa, advogado criminoso é outra. O advogado criminoso é cliente do advogado criminalista. Bom, a segunda face da advocacia criminal é o que a gente ouve muito falar por aí. É o advogado porta de xadrez, o advogado porta de cadeia, como popularmente, né, certos advogados são conhecidos. E eu te digo que é até possível você advogar nessa parte da advocacia criminal. Porque o que seria o porta de xadrez, porta de cadeia? É aquele advogado que está com o cliente preso, e aí ele tenta a liberdade, vai visitar um cliente, e tem um outro preso lá que está sem advogado, ou está com a defensoria pública, mas quer um advogado particular. Então ele fica ali, pescando um, pescando o outro, ali na prisão. Por isso se fala porta de xadrez, porta de cadeia. Mas existe uma parte muito boa de se advogar na área criminal, gente, que não é só você também ficar advogando para aquela pessoa mais rica, de boa educação e que foi pega numa blitz com drogas, né? Ou então aquele ricaço que, enfim, por questões de ciúmes, veio matar a sua esposa, né? Ou o amante. Ou seja, não é só você advogar nessa questão que o pessoal acha que é o glamour da advocacia criminal. Muito pelo contrário, gente. Existe um princípio ético
que eu vou comentar com vocês aqui também, inclusive está no Código de Ética e Disciplina, né, atualmente no artigo 23 do novo Código de Ética e Disciplina, que diz que é direito e dever do advogado assumir uma defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Ué, Paulo, mas como é advogar nessa parte boa da advocacia criminal? Pois é, a diferença daquela primeira parte do advogado criminoso para o advogado porta de xadrez, porta de cadeia, que até dá para advogar nessa área, mas é só onde ele vai buscar a clientela dele, né? Para a advocacia criminal de excelência, é o quanto você estuda e o quanto você age com ética. Porque vocês podem perceber que os grandes escritórios de advocacia criminal, eles têm clientes dos mais variados tipos, dos mais variados níveis. Esses grandes escritórios de advocacia criminal advogam sim para a empresa, e agora cada vez se desenvolvendo mais o ramo do direito penal econômico, não é? E aí incluem também os crimes tributários, os crimes ambientais, não é? Ou você também poder advogar para pessoas físicas, e aí realmente entram os crimes empresariais, mas claro, praticados por essas pessoas físicas, os crimes ambientais, que podem ser praticados também aí por pessoas jurídicas. Então existe um ramo muito bom, uma parte muito boa de se advogar na área criminal, que não se confunde com aquela figura que, infelizmente, muitos acabam acreditando, mas é o que eu digo, é por mero desconhecimento. Então é isso que nós vamos passar para vocês. Como se desenvolver de uma forma honesta, de forma ética e ter muito sucesso na advocacia criminal. Bom, falando sobre aquele princípio ético, gente, é direito e dever do advogado assumir uma defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Bom, esse princípio ético, que constava já no antigo Código de Ética e consta também no o novo Código de Ética da OAB, entrou em vigor no dia 1º de setembro de 2016, no ano passado. E vejam só, como surgiu esse princípio ético? Não sei se vocês já leram, mas é muito importante ler. Depois eu vou recomendar outras leituras para vocês, viu? Aliás, vou até dizer então agora. Olha, tem livros muito bons que vocês podem pegar, como esse, O Dever do Advogado. O Dever do Advogado. Tá? Evaristo de Moraes escreve uma carta ao eminente Rui Barbosa. Eu vou explicar como surgiu esse princípio ético daí. O Salão dos Passos Perdidos, A Beca Surrada, Eles, os Juízes, Vistos por Nós, Advogados. Então tem livros muito bons, que não são livros realmente jurídicos, mas livros que falam sobre a advocacia criminal. E como esses, existem outros. Né? Eu estou terminando de escrever 2 livros também que não são jurídicos, mas tem a ver com a advocacia criminal. Né? Um é sobre contos criminais. São casos que a gente vai contando, né? Enfim, são contos criminais. Poderia ser causos criminais também. Estou até em dúvida em qual título botar. Né? E o outro é a questão de um advogado que se envolve com uma cliente presa, enfim, um relacionamento amoroso, mas aí realmente é baseado numa história real, que não aconteceu comigo, claro, mas que é uma outra visão também, mas para quem não... claro, direcionado aos advogados também, mas também pega esse outro público também das pessoas que gostam de romances policiais ou agora romances advocatícios criminais, olha que chique. Muito bom, pessoal, mas vamos lá. Nesse livro, O Dever do Advogado, Evaristo de Moraes, o velho, o pai, os maiores advogados do nosso país, ele recebeu um cliente, no história dele, acusado de homicídio. Só que este cliente acusado de homicídio era inimigo político dele. E ele fica na dúvida se deve ou não fazer a defesa daquele cliente. E fica na dúvida quando ele decide escrever uma carta fazendo uma consulta ao eminente Rui Barbosa, nosso grande advogado de todos os tempos. Naquela época, claro, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, era por carta mesmo, e é certo que ela demorou um pouco para ser respondida. Mas há tempo de ele conseguir fazer a defesa. Por quê, gente? Ele aceitou quando recebeu a resposta do eminente Rui Barbosa, que explicava lá o seguinte, no alto de sua sabedoria, no alto de sua ética, ele explicou em sua resposta, em sua consulta, que a advocacia criminal ela é uma advocacia totalmente diferente das outras áreas. E eu posso te dizer
que mesmo nos dias de hoje, em 2017, a advocacia criminal também é uma advocacia diferente de todas as outras. Ela é uma advocacia especial, ela é uma advocacia diferente, é uma advocacia que mesmo nos dias de hoje ainda é uma advocacia artesanal. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou passar essas informações para vocês. Então, voltando ao nosso livro O Dever do Advogado, né, do eminente Rui Barbosa, do eminente Evaristo de Moraes, nessa resposta que o Rui Barbosa dá a ele recomenda a Evaristo de Moraes que faça a defesa. Porque na advocacia criminal, o que está em jogo é liberdade. E a liberdade, para muitas pessoas, é muito mais importante do que a própria vida. Quantas pessoas merecem morrer a ficarem presas nesses estabelecimentos penitenciários que nós temos aí? Sobretudo, quando se tratam de presos inocentes. Que eu vou te dizer, os presídios estão lotados de muitas pessoas inocentes que estão ali, enfim, porque realmente estavam no momento certo, no momento errado, né, na hora errada, ou por falsas acusações. Realmente isso acontece e bastante, né? Então uma coisa a gente pensar também, e aqui eu não vou externar nenhuma questão política, filosófica, claro, tem que ser de forma bem objetiva, mas é importante a gente pensar, né, como a gente vem, alguns leigos pensando, até que ponto explodir um presídio vai resolver tudo. Não é? Tem muitas pessoas que estão ali no lugar errado. Eu cansei de fazer defesa de pessoas acusadas de estupro, foram inocentadas depois de terem ficado anos presas, sofrendo abusos sexuais também, não é? Apanhando, e ao final realmente provada a inocência da pessoa. Não é? Então, aliás, a primeira pergunta que sempre me fazem, aliás, duas perguntas sempre me fazem. O senhor é professor de deontologia jurídica, que é ética, sim, eu sou professor de ética e processo penal. Mas olha só que estranho, o senhor é professor de ética e advoga na área criminal? Ou seja, ele acha que o advogado criminalista é um bandido, é um criminoso. Não tem nada a ver. O advogado criminalista de excelência é aquele que disputa teses nos tribunais. É aquele que estuda para levar a confiança para o seu cliente. Essa é a grande diferença. Mas vamos lá. Então, Evaristo de Moraes acabou de fato fazendo a defesa. E aí entra também em jogo uma outra situação. Porque neste caso específico também desse livro Dever do Advogado, a opinião pública era contrária. Imaginem, pessoal, um homicídio praticado naqueles anos. Hoje em dia, infelizmente, é o que mais se vê nos jornais, né? A violência aumentando e chega ao ponto de a população nem se chocar mais. Ah, teve homicídio, ah tá, só mais um, para a estatística. Mas imagina isso naquela época, né? A repercussão que aquilo causava, o clamor público que aquilo causava. Mas mesmo nos dias de hoje, o advogado criminalista é o que mais sofre com isso. Porque volta e meia, quando tem algum programa de televisão e um advogado falando, raramente é um advogado da área do consumidor, um advogado da área de família. Vocês podem perceber, em grande parte, são advogados criminalistas. Ué, mas o advogado ele pode dar entrevista? Aí é um ponto que eu vou precisar falar com vocês também. Embora o tema central aqui da minha aula seja falar sobre a atuação do advogado na fase do inquérito policial, eu vou precisar falar um pouco com vocês também sobre o Código de Ética e Disciplina, já que a minha matéria também é a ética do advogado. Né? Mas enfim, pessoal, eu estou fazendo essa introdução nesse primeiro bloco, estou batendo um papo, estou falando com vocês sobre o dia a dia, sobre o que é ser advogado criminal, sobre como atuar, e eu parei exatamente no ponto sobre a questão da mídia, o clamor público. Então, voltando ao ponto onde nós paramos, se naquela época um homicídio causou aquele clamor público, hoje em dia, né, é claro que ainda causa. Aliás, os crimes sendo cometidos de maneiras mais cruéis, né? E como fica a posição do advogado diante daquele crime em que a população ela está totalmente revoltada, ela quer agredir o seu cliente, ela quer agredir muitas vezes o próprio advogado. E eu confesso, eu já passei por uma situação dessa. Eu trabalhei num caso muito famoso, tomou uma repercussão nacional, até internacional, né? De uma mulher que fora acusada de mandar matar o seu marido, enfim, um milionário. Né?
E foi numa cidade do interior, do Rio de Janeiro, em que a população estava totalmente contra, né, querendo realmente, entre aspas, lixar, né, como se diz aí, bater, agredir e até, quem sabe, tentar matar a nossa cliente lá. Então, realmente, numa situação como essa, como deve agir o advogado? Primeiro que o Código de Ética e Disciplina, ele fala justamente sobre esse ponto, que o advogado não deve ter o receio de desagradar o magistrado, não deve ter o receio de desagradar a população, muito menos de cair em impopularidade. O advogado, gente, mesmo nos dias de hoje, na área criminal, ainda desempenha uma advocacia artesanal. Como eu dizia a vocês, a advocacia criminal é totalmente todos os outros ramos. Vejam vocês que muitas das vezes a opinião é contrária, mas o advogado deve analisar o cadinho de cada uma das provas e mesmo na fase do inquérito policial, tentar já fazer a sua defesa. Ué, Paulo, mas nós sabemos que no inquérito policial não existe ampla defesa. Sim, não existe ampla defesa, mas podemos dizer que tem defesa. Como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas a título de introdução, imaginem aquela pessoa acusada de tráfico de drogas. E a pessoa, quando vai em sede policial, prestar o seu depoimento, ela diz ao delegado, olha, eu não sou traficante, eu sou usuário de drogas. Inclusive tem testemunha aqui que pode confirmar isso, enfim, ele pode indicar diligências a serem feitas pelo próprio delegado. E vamos ver daqui a pouquinho se o delegado pode ou não, se ele deve ou não proceder àquela diligência. É claro que não, né? Porque uma das características do inquérito policial é a discricionariedade. Salvo nos casos dos crimes que deixam vestígios, que são os crimes não transeuntes, quando o delegado é obrigado a fazer aquela diligência. Né? Então, vejam só aqui, olha. Vamos à tela, nós temos então aqui o nosso curso de prática penal. E eu estou nessa parte aqui. Cadê a caneta? Então, na introdução, eu estou falando sobre a advocacia criminal. E a partir de um determinado momento, nós vamos começar a falar sobre o acompanhamento do inquérito policial e de suas diligências. Tá? A atuação do advogado na fase policial, na fase inquisitorial. Bom, e aqui eu tenho um pequeno roteiro do que nós vamos tratar. É claro que eu não vou seguir uma ordem, porque muitas das vezes a gente vai acabar na parte da introdução, como nós já falamos, a ética na advocacia criminal, o artigo 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, esse ponto aqui nós já vencemos. Né? Bom, então, a partir desse momento, nós podemos começar a falar sobre essa parte da atuação do advogado em sede policial. E aí, muitas pessoas têm dúvida. Ué, Paulo, mas em que momento ir para a delegacia? Como cobrar honorários? É um tema também que eu vou explorar com vocês aqui, dentro da ética do advogado. Bom, juntando com a advocacia criminal. Então, vejam só, pessoal. No inquérito policial, vejam aqui, ó, são duas as fases da persecução penal. Não é isso? A primeira fase da persecução penal, nós temos aqui o inquérito policial, não é? Podendo também ter um termo circunstanciado de ocorrência para aquelas infrações de menor potencial ofensivo. É isso? Então, aqui a gente tem uma primeira fase que, inclusive, nós sabemos que é dispensável. Não é? Pode ser que não tenha inquérito policial. Por quê, gente? Porque se o objetivo do inquérito policial, a finalidade do inquérito policial, é reunir indícios de autoria e prova da materialidade para que o titular da ação penal, Ministério Público ou ofendido, possam propor a ação penal, é claro que se essas informações já existirem através de outras peças de informação, poderá não ter inquérito policial. Bom, mas e aí? A segunda fase da persecução penal é a própria ação penal. Bom, minha gente, nós sabemos que não há obrigatoriedade de ter advogado na fase policial, na fase do inquérito policial. Muito embora o Estatuto da Advocacia e da OAB
que é a Lei 8.906 de 94, ter alterado o artigo 7º, inciso 14. Né? E essa lei é o Estatuto da Advocacia e da OAB. Certo? É o Estatuto da Advocacia e da OAB, que é uma lei federal. Muito bem. Então, como fica a atuação do advogado nessa fase policial? Pois é, gente, se realmente o objetivo, como nós vimos, eu repito, é o delegado colher, né, indícios de autoria e prova da materialidade, a atuação do advogado vai ser no sentido de auxiliar também que as provas que sejam benéficas ao seu cliente apareçam também. Porque muitas das vezes, se a gente deixar só por parte da polícia, né, é claro que o delegado também não tem que ficar só querendo trazer as provas para incriminá-lo, entre aspas, digamos assim, né, mas também colher as provas para que a verdade seja apurada ali. Claro, não se precisam ter provas contundentes como para se condenar, até porque, ao final do inquérito policial, aqui ninguém vai ser condenado ou absolvido. Até por isso mesmo que não existe a necessidade de se ter a defesa técnica, ou seja, não existe ampla defesa nessa primeira fase da persecução penal. Porque o que é ampla defesa, gente? Olha só, o princípio processual da ampla defesa, o próprio nome já diz, né? Um princípio processual, um princípio do processo penal. Então não confundam ampla defesa com defesa. A ampla defesa ela é composta pelo binômio autodefesa mais defesa técnica. A autodefesa quer dizer o direito de audiência e direito de presença. Ou seja, o réu ele tem o direito de ter esse momento com o juiz, de poder falar a sua versão sobre os fatos, e também o direito de presença, o direito de estar presente a todos os atos do processo. Ok? Agora, a defesa técnica significa que tem que ter um advogado. Não é? Sendo que essa autodefesa, gente, ela é o quê? Ela é indispensável. Ela é indispensável para o juiz. Ou seja, o juiz não pode deixar de dar essa oportunidade ao réu. Mas ela é dispensável para o réu. Ou seja, o réu pode não querer estar presente, o réu pode querer ficar calado. Agora, a defesa técnica, ela é indispensável tanto para o juiz quanto para o réu. Ou seja, o juiz não pode deixar de dar essa oportunidade de advogado para o réu. E o réu não pode querer ser processado e ter a sua decisão contra si ou a favor, né? Ou seja, ele não pode ser processado sem que tenha uma defesa para ele. Ou vai ser um advogado particular, ou um defensor dativo, ou um defensor público, né? Ou naqueles estados em que não tem defensoria pública, um defensor dativo nomeado pela OAB. O que é mais raro de acontecer hoje em dia, né? Sobretudo após a criação das defensorias públicas. Não é? Bom, mas vejam que essa ampla defesa, ela existe onde? Durante o processo, na segunda fase da persecução penal. Agora, com as alterações que nós tivemos no Estatuto da Advocacia da OAB, aliás, o artigo 7º, inciso 11 foi incluído. Quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui como é que vai ficar. Deixa eu lançar aqui. É muito importante, pessoal, que vocês acompanhem essa aula também com o Código de Processo Penal, né? E, se possível, com a Lei 8.906 de 94, que se você tiver o Vademécum, vai estar lá, né? Porque aqui a gente vai estar batendo papo e vocês podem estar acompanhando por lá. Então, vamos ver aqui, ó, a Lei 8.906 de 94, é uma lei federal,
que é o Estatuto da Advocacia e da OAB. Vejam que no ano passado, esse estatuto, que é a Lei 8.994, esse estatuto foi alterado pela Lei 13.245 de 2016, tá? Que acrescentou, entre outras coisas, né, acrescentou ao artigo 7º o inciso 21. Preste atenção aqui comigo. É direito do advogado assistir a seus clientes investigados. Vejam que tem a preposição, tá? Assistir não é ficar, porque assistir, como verbo transitivo direto, significa você o quê? Prestar auxílio, né? E aqui, aliás, essa foi a confusão que causou no legislador, né? O legislador causou uma grande confusão. Aí depois diz, assistir a seus clientes. Então você assistir a alguma coisa no sentido de ver. Assistir sem preposição seria o quê? De prestar auxílio. Mas olha como é que essa redação, e vê se foi essa a intenção do legislador. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Então, embora no começo, né, a legislação tenha dado a entender, né, assistir a seus clientes é como assistir a televisão, claro que não, gente. É muito mais do que isso. Então, vejam que antes da entrada em vigor dessa lei, que alterou o estatuto, né, o advogado sempre pôde participar. Não é obrigatória a participação do advogado em sede policial. Não era. Mas o advogado não tinha uma garantia, como essa que foi posta aqui agora no estatuto, no sentido de que, e se por acaso o delegado não der essa oportunidade ao advogado? Pois é, agora não tem mais essa. Agora, o advogado externando a manifestação de vontade em participar dos atos do processo, de estar acompanhando seu cliente, caso o delegado de polícia proceda àquela diligência sem a participação do advogado, o que eu digo, e é importante que na prática vocês deixem isso registrado. O inquérito policial, o seu cliente é um dos investigados, você pode atravessar a petição, você pode juntar uma petição, invocando esse artigo 7º, inciso 21, no sentido de que o advogado tem um interesse em participar do depoimento do seu cliente. Inclusive, apresentar razões e quesitos. Pode ser por escrito ou no próprio momento em que estiver sendo interrogatório, o advogado pode participar. Vejam que essa lei fez, vejam que o que essa lei fez ao alterar o estatuto é garantir maior participação do advogado no inquérito policial. Porque antes disso, o advogado até podia acompanhar, mas o advogado ia ficar como? O advogado ia ficar justamente olhando o seu cliente. Agora não. Com essa alteração, o advogado pode participar. E isso, na verdade, gente, é justamente para coibir que o delegado fique só naquela de querer buscar provas para realmente mostrar ao titular da ação penal que aquele cliente deve ser denunciado. Ou, no caso da ação penal privada, que ele seja aí réu, né, querelado numa queixa-crime. Então, realmente, ganhou muito mais a justiça. Não é para a reserva de mercado de advogado que isso foi colocado. Não, muito pelo contrário. Porque quem ganha é a sociedade. Olha, não se precisa ter certeza, né, de que aquela pessoa praticou o crime para se ter denunciado. Isso é só por ocasião da sentença. Se o juiz tiver dúvida na hora de sentença, ele absolve. Né, o princípio do favor rei, aplicado ali por ocasião da sentença. A gente chama de indúbio pro réu. Não é? Agora, nessa fase de início da ação penal, a dúvida pode sim gerar uma denúncia. Agora, o papel do advogado, nessa fase do inquérito policial, é arregimentar provas para que consiga o arquivamento de um inquérito policial. E vou terminar aqui esse bloco com uma pergunta.
Vale a pena você dizer ao seu cliente para não falar nada em sede policial? Para ele somente falar em juízo? E aí, o que vocês acham? Seu cliente é intimado para a delegacia prestar interrogatório, em sede policial. E aí você vai orientar o cliente, olha, fique calado, diga ao delegado que você só quer falar em juízo. E aí? No próximo bloco nós comentamos sobre isso. Até já. Esses são meus futuros clientes. Aliás, advogado criminalista é uma coisa, advogado criminoso é outra. O advogado criminalista é uma coisa, advogado criminoso é outra. O advogado criminoso é cliente do advogado criminalista. Bom, a segunda face da advocacia criminal é o que a gente ouve muito falar por aí. É o advogado porta de xadrez, o advogado porta de cadeia, como popularmente, né, certos advogados são conhecidos. E eu te digo que é até possível você advogar nessa parte da advocacia criminal. Porque o que seria o porta de xadrez, porta de cadeia? É aquele advogado que está com o cliente preso, e aí ele tenta a liberdade, vai visitar um cliente, e tem um outro preso lá que está sem advogado, ou está com a defensoria pública, mas quer um advogado particular. Então ele fica ali, pescando um, pescando o outro, ali na prisão. Por isso da nossa aula, em que eu vou mostrar que não se deve nem seguir como os livros fazem. Como, por exemplo, ao fazer uma notícia de crime para um delegado de polícia, obviamente representando o seu cliente, é muito comum os livros de prática colocarem lá no final. Peço a instauração de inquérito policial. Mas vamos ver que, na verdade, não é o melhor caminho a ser seguido. E vou dizer o porquê. Muito bem, gente. Esses livros, muitas das vezes, trazem modelos de cursos preparatórios para a segunda fase do exame de ordem, ou como fazer um curso, né, uma fase de um curso, de uma prova escrita para a carreira da advocacia, né? Então, aqui, realmente, nós vamos além do que os livros dizem. Vamos trazer a prática penal para vocês. Bom, eu costumo dizendo o seguinte, eu costumo dizer que olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Prática Penal 2017. Meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado criminalista há 17 anos. Sempre advoguei na área criminal. Vejam só, a proposta aqui do nosso curso, e especificamente aqui da minha aula, é justamente procurar falar muito mais aquilo que não está nos livros, para poder falar exatamente aquilo que a gente vivencia, ou seja, o dia a dia da advocacia criminal. Vejam que, é claro, nós vamos à tela daqui a pouquinho, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, inclusive haverá pontos aqui. A advocacia criminal, ela tem 3 lados, ela tem 3 faces. Eu, há 18 anos atrás, antes de ingressar na advocacia criminal, eu confesso que eu tinha também um receio dessa profissão, apesar de eu sempre gostar muito de penal e de processo penal. Só que o que acontece com a maioria dos advogados, com a grande maioria dos acadêmicos de direito, é porque realmente, por questões de desconhecimento, acham que a advocacia criminal é uma área muito perigosa da advocacia, realmente acham que você vai correr o risco, né, de sofrer aí uma ameaça, né, coisas até piores, em razão do tipo de trabalho que você desenvolve. E aí realmente eu posso te afirmar que não é assim. Vejam só, como eu dizia, eu costumo dizer que a advocacia criminal ela tem 3 lados, tem 3 faces. Nós conhecemos como aquela parte podre da advocacia criminal, mas que existe em qualquer profissão, é aquele advogado que começa a cometer crimes. Muitas das vezes, até influenciado por seus clientes, ou até mesmo em conluio com pessoas que nem sejam seus clientes, esses advogados começam a praticar crimes. Muitas das vezes eles também atuam na área criminal. Então, quando vai um advogado preso e aparece na imprensa, televisão, rádio noticiando que um advogado criminalista foi preso, ou que um advogado criminalista veio a morrer, né, enfim, vítima de homicídio, e aí muitas pessoas acabam criando uma confusão mental e realmente acham que isso é advocacia criminal. Não, gente, muito pelo contrário. Aliás, esses advogados que fazem esses tipos de coisas, eu não chamo nem de colegas de trabalho. Esses são advogados criminosos.